ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como estas poderosas obras são feitas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhe dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra, e entre os seus próprios parentes, e na sua própria casa. E ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre algumas poucas pessoas enfermas e curando-os. E admirou-se da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos meditar nestes versículos e em alguns outros. Queridos amados irmãos, eu tenho aprendido que quando você não tem nada para falar, você tem que falar de Jesus. Não é fácil receber uma palavra da parte de Deus. É algo muito difícil. Você ora, você medita, você pensa a semana toda. Você jejuma, você clama. Eu tenho um costume, por exemplo, no dia, faço isso já há algum tempo, alguns anos, que exatamente no dia que eu vou pregar, eu evito falar com as pessoas. Eu vou para aquele monte lá em São Marcos e fico lá praticamente o dia todo. E entro numa mata daquela lá, num lugar que eu gosto, e fico lá. Levo uma aguinha, a Bíblia, o caderno que sempre me acompanha, a caneta, e fico ali. Desligo o telefone, ou boto em modo avião, e não quero falar com ninguém. Eu só quero falar com Deus, porque eu quero receber uma direção de Deus. E eu estava meditando sobre esse texto vem já há algum tempo ardendo no meu coração, e meditando na vida e naquilo que Jesus fazia. Jesus, ele é com certeza o maior de todos os líderes. Não existiu um líder maior do que Jesus. Aliás, para você ter ideia, hoje as grandes empresas multinacionais, eles se baseiam na liderança de Jesus. As grandes universidades no mundo inteiro se baseiam na forma de liderança de Jesus. Por quê? Porque eles entenderam que a forma com que Jesus liderava, a forma com que Jesus ensinava, a forma com que Jesus cuidava e ensinava aos seus discípulos e trazia lições aos seus discípulos e todos aqueles que estavam à sua volta, é a melhor forma. Tanto que a maneira como Jesus ensinava hoje se usa em muitas empresas de multinacionais. As maiores empresas do mundo, eles usam métodos extraídos da Bíblia. As grandes universidades foram criadas. Quem estuda um pouco sobre a Reforma sabe que uma das grandes coisas que a Reforma fez foi criar universidades, criar escolas. As grandes universidades do mundo hoje, elas tiveram a sua base, a base cristã. Quando a gente vê aquele filme Deus Não Está Morto, principalmente o 2, as pessoas não entendem aquele filme de fato. O que eles querem hoje, o sistema da nova era, o sistema governado por Satanás, mentoreado pelo diabo, pelo príncipe desse século, a ideia ali é que não que Deus não está morto, Deus não pode morrer, mas a ideia central do filme é que Jesus, Deus, hoje não cabe mais
nessa sociedade em que vivemos, né? Gil foi muito feliz aqui em dizer que muitas vezes nós damos prioridade a coisas seculares, ao invés de darmos prioridade àquilo que é de Deus, porque nós ficamos tão atarefados com as coisas do dia a dia, nós ficamos tão atarefados com as coisas, com a faculdade, com o trabalho, com os filhos e com outras coisas, que nós muitas vezes passamos a semana toda. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você. Nós passamos muitas vezes a semana toda sem falar com Deus direito, sem meditar na sua palavra, sem buscar. E isso, o que tem acontecido no mundo hoje é uma investida de Satanás em nos distrair com muitas coisas, nos tirando de fato do foco, do propósito, do objetivo pelo qual Deus nos criou. Ei, querido, Deus te criou para se relacionar com Ele. Deus me criou para me relacionar com Ele. Deus criou você, a sua família. Deus te traz, o fato de você vir na igreja, a igreja não é um clube, onde você encontra pessoas, a igreja não é um lugar onde você apenas encontra pessoas no final de semana, ou pessoas que não têm nada para fazer. Não, você vem aqui na igreja porque você quer comungar com Deus, você quer ter intimidade com Deus, você quer aquela palavra que está lá no livro de 1 João, no livro de João, no capítulo 1, né? Deus quis habitar, e o verbo habitou, a palavra habitar ali, no grego, no original, é tabernacular, ou seja, Deus quer morar em nós, tabernacular conosco, assim como o tabernáculo que era montado e desmontado no deserto, mas hoje o tabernáculo ele fica 24 horas por dia funcionando, porque nós nos transformamos no tabernáculo de Deus. O meu corpo, a Bíblia diz que é o templo do Espírito, Paulo diz, e o meu corpo e o seu corpo é morada de Deus, e Deus tabernaculou com nós, Ele mora em nós, Ele mora em você, Ele mora na sua casa, Ele mora na sua família, Ele está em você, e Ele quer se relacionar com você. Esse Deus que é criador de todas as coisas, este Deus que sempre humilha os seus oponentes, esse Deus que criou todas as coisas, esse Deus que criou o cosmo, tudo que existe. A palavra cosmo é a palavra grega para mundo, né? O cosmo, as estrelas, né? O salmista, no Salmo de número 6, ele diz algo interessante. Ele diz assim: quando eu olho para o céu e vejo as estrelas, obra dos teus dedos, me pergunto: quem é o homem para que te lembres dele? Ou quem é o homem para que te compadeças dele? Aí ele segue dizendo: tampouco um pouco menor do que Deus nos fizeste, e os coroastes de honra, de glória. Querido, existe uma glória que Deus deu para você, existe uma glória que Deus deu para mim, existe você, a coroa da criação de Deus. Deus não olhou para você e disse: haja ao Cristiano, haja a Fernanda, haja o tio Zé. Não, Ele diz: façamos o tio Zé, a minha imagem e a minha semelhança, e que ele domine, Gênesis 1:26, sobre os animais da terra e sobre tudo aquilo que eu fiz. Deus, este Criador, quis se relacionar conosco, Ele quer se relacionar comigo e com você. Esse Deus que criou todas as coisas, aquela areia branquinha lá assim, aquele sol longe assim lá, Lide, aquela areia branquinha, aquele sol longe lá assim que a gente vê, e com certeza ali a gente vê a mão de Deus e vê realmente que Deus, Ele humilha Satanás, porque Satanás ele cria muitas coisas, mas ele não tem o poder de criar, o poder criativo que Deus tem. Só Deus pode criar um sol tão lindo, só Deus pode criar um cosmo tão lindo, só Deus pode fazer isto, o que Ele faz em nossas vidas. Este Deus é um poderoso, e este Jesus que estava lá no início, façamos, a palavra ali é plural, façamos um homem a nossa imagem. Ele estava presente, porque no livro de João, no capítulo 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada
do que foi feito, se fez, e o verbo habitou, né? Tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele habita entre nós. Este Jesus, ele também foi rejeitado, e ele foi rejeitado na sua própria pátria, na sua própria casa. Nós vamos apertar aqui um pouquinho nessa noite e falar só um pouquinho de honra, porque é um assunto que de uns tempos para cá sumiu dos púlpitos no Brasil e no mundo. E eu gostaria de meditar com vocês sobre isso nessa noite também. Jesus, nesse capítulo de número 6, você percebe que Jesus ele vem de uma maratona. Jesus ele começa lá em Gadara, você lembra? É interessante que quando Jesus coloca o pé para fora do barco, o endemoniado de Gadara, que grilhões não prendiam nem as suas mãos e nem os seus pés, aquele homem que andava ruivando e se cortando com pedras, aquele homem que era um desequilibrado, aquele homem que tinha uma legião, né? O nome legião, ele vem de um termo romano, né? Que significa uma legião de soldados romanos. Na Judéia, em Israel, na Palestina eram enviadas muitas legiões de Roma. Roma dominava o mundo naquele tempo. Então uma legião era mais ou menos 6.000 soldados romanos. Quando ele diz para Jesus, quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele diz, nós somos uma legião, ele está dizendo para Jesus, nós somos 6.000, cerca de 6.000. Já pensou uma pessoa endemoniada com um demônio já faz um alvoroço terrível? Imagine uma pessoa com 6.000 demônios dentro de si. A Bíblia diz que ele aterrorizava a cidade, e as pessoas tinham medo daquele homem. Satanás estava dominando aquela região de Gadara, da Decápolis. A Deca no grego é 10, eram 10 cidades gregas ali naquela região da Decápolis. Então aquele homem dominava aquela região, aquele homem, Satanás estava dominando aquela região. Mas quando Jesus chega, e é muito interessante porque Jesus não fala, não é Jesus que se dirige a ele, é ele que se dirige a Jesus. E quando Jesus coloca o pé para fora do barco, a Bíblia diz que aquele homem já vem dizendo para Jesus, que temos nós contigo, Cristo, Filho do Deus vivo. É interessante que quando uma autoridade maior chega, a autoridade menor tem que bater continência, porque, querido, Satanás, como diz o Lutero, ele é servo de Deus, ele está debaixo do comando de Deus. Tudo aquilo que o diabo faz, Deus está de olho nele. Satanás não anda por aí fazendo o que ele quer, não. Ele está debaixo do controle e da manutenção de Deus. Quando ele coloca o pé para fora do barco, aí eu imagino toda aquela região ficando magnetizada, e os demônios ficam desesperados, dizendo, tem alguém aí diferente. E a pessoa que está vindo aqui, manda no céu, manda na terra e manda em nós lá embaixo. Quem chegou aqui é alguém diferente. Quem chegou aqui foi o Criador. Quem chegou aqui foi aquele que fez o céu, foi aquele que fez a terra, foi aquele, como está lá no livro de Hebreus, lá quando a gente estava lá, nós o adorávamos, porque a Bíblia diz que todos os anjos do céu o adoram, e ele já existia desde a eternidade, como diz Miqueias no capítulo 5, ele já existia desde a eternidade, ele já existia, porque ele criou todas as coisas, porque antes de existir tudo, ele já existia. E quando os demônios identificam que alguém chegou, e esse alguém não era comum, era o Cristo, o Filho de Deus vivo, eles vieram bater continência. Eles disseram, que temos nós contigo, Cristo, Filho do Deus vivo. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Você também é filho de Deus, e você recebeu a autoridade de Deus. Quando você chegar lá na tua empresa, quando você chegar lá na tua casa, quando você chegar lá na tua rua, os demônios vão correr, porque Jesus disse, eu vos dou poder e autoridade para pisar
sobre serpentes e escorpiões e toda obra do mal. Você tem autoridade de Deus. Se você acredita, dá glória a Deus. Quando Jesus chega e coloca o pé para fora do barco, os demônios vêm. O rapaz endemoniado vem. Os 6.000 demônios vêm. E Jesus expulsa, manda ele para a manada de porcos. E vocês sabem dessa história. Eles pedem para que Jesus se retire dali. Não querem a presença de Jesus ali. Jesus agora, voltando, ele encontra com Jairo, os seus mensageiros, pedindo para que Jesus fosse até a casa de Jairo, para curar a sua filha que estava morrendo, e a menina tinha 12 anos. Ele encontra a mulher do fluxo de sangue. A mulher, ouvindo falar de Jesus, Marcos, a partir do capítulo 5, a partir do versículo 25, vocês conhecem também aquela história. A mulher vai por detrás da multidão e toca em Jesus, e Jesus olha para a multidão e pergunta: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. E os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, eis que a multidão te aperta, e tu perguntas quem me tocou? E Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E ele olhava para ver quem era. O que é interessante é que Jesus, eu já disse isso aqui algumas vezes, talvez você que não ouviu, você vai achar isso interessante. Jesus perguntou: quem me tocou? Jesus não perguntou quem me apertou. Apertar ali, lógico que é ficar em volta de Jesus, não impedindo, né? Muita gente aglomerada, aglomeração, né? É a palavra do momento, né? Que estamos vivendo, muita gente aglomerada, muita gente junta. Jesus tem muita gente te apertando, muita gente muito perto de você, muita gente em volta do Senhor, todo mundo esbarrando, tocando no Senhor, e o Senhor quer saber quem te tocou. Não dá para saber. E Jesus: eu não perguntei quem esbarrou em mim, quem me apertou, quem me empurrou, eu perguntei quem me tocou, porque tocar, esbarrar, apertar são coisas completamente diferentes. Alguém tocou em Jesus, e quando você toca em Jesus, e quando você toca em Jesus, e quando você toca em Jesus, tem uma porção que Ele vai liberar para você. Aquela mulher conseguiu extrair de Jesus algo que ninguém naquele dia conseguiu extrair: virtude. Todos que esbarravam, que tocavam, que apertavam Jesus, ninguém tirou nada dele, mas aquela mulher, vocês não estão entendendo nada. Se vocês estivessem entendendo o que eu estou entendendo aqui, se vocês estivessem entendendo essa revelação, aquela mulher conseguiu extrair de Jesus algo que ninguém jamais conseguiu extrair. Esta geração, esta igreja vai conseguir tirar algo de Jesus que nenhuma igreja conseguiu tirar, que a religião não conseguiu extrair. Nós vamos chegar em lugares que ninguém jamais chegou. Nós vamos fazer coisas que ninguém jamais fez, porque nós não vamos apenas esbarrar em Jesus, nós não vamos apenas empurrar Jesus, nós vamos tocá-lo. E quando nós o tocarmos, nós retiraremos dele algo poderoso. Já está liberado, já está liberado, já está liberado. Receba o toque dele aí nessa noite, receba o toque dele nessa noite, seja curado nessa noite. Aleluia. Aí ele cura a mulher. Vocês se lembram da história? Vou adiantar. Ele vai em direção à casa de Jairo. Quando ele chega lá, o aviso chega para ele: a menina está morta. E Jesus diz: vocês estão fazendo alvoroço por quê? A menina não morreu, ela apenas dorme. Porque aquilo que morreu para os outros, para Jesus apenas dorme. Tem gente dizendo bem assim: seu filho já morreu na droga. Não morreu não, ele apenas dorme. Vou despertá-lo, eu vou tirar ele desse sono, eu vou tirar ele dessa condição. Ah, meu marido ele já morreu, a cachaça, a cirrose já matou, ele não morreu não. Para Jesus apenas dorme. Para o vizinho, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, você acha que não tem mais jeito, mas para Jesus apenas dorme.
Jesus está dizendo para você: não faça alvoroço. Lá no hospital você acha que não tem mais jeito. Jesus está dizendo, Deus está mandando eu falar para alguém aqui: apenas dorme. Não morreu. Não acabou. Aleluia, assim diz o Senhor nessa noite. Aleluia, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Para Ele apenas dorme. E Ele diz: olha, não façam alvoroço. Por que vocês estão fazendo alvoroço? A menina apenas dorme. E a Bíblia diz que eles começam a rir. E Jesus fazendo algo que Eliseu mandou aquela viúva fazer: tirem todo mundo e fazendo-o sair. Essa expressão está aqui no texto: e fazendo-o sair. Ele pegou o pai, a mãe, a família, fechou a porta e entrou dentro da casa. Porque milagre acontece, vou repetir aquilo que eu falei no janeiro profético: milagre acontece de porta fechada. Milagre acontece de porta fechada. O milagre, o azeite multiplicou na casa da viúva e ela pagou a dívida e viveu do resto muito bem, porque ela fechou a porta. Deus quer fazer um milagre dentro da tua casa, mas a porta tem que estar fechada. Ora em oculto, fecha a tua porta. Entra para o teu quarto e fecha a tua porta e fala em oculto com Deus, porque o teu Pai em secreto te ouvirá e Ele vai te responder publicamente. As pessoas vão olhar e dizer: o que aconteceu com ele? É Deus que está fazendo milagre dentro da casa dele, dentro da casa dela, de porta fechada. Aí, Jesus, depois que faz esse milagre, Ele vai para a sua terra. Ele vai para Nazaré, aonde Ele passou a sua adolescência, aonde Ele passou a sua infância, a sua adolescência. Ele nasce em Belém, lembra que Ele vai para o Egito, e Ele passa a sua infância e adolescência em Nazaré. Nazaré era uma cidade, hoje os arqueólogos, e eu gosto muito disso, de ficar vendo arqueologia, os arqueólogos, eles dizem que Nazaré não era nem uma cidade, ele era um vilarejo. Hoje, ela tinha de 300 a 600 pessoas, era um vilarejo, e era a menor de todas as aldeias daquele lugar. Nazaré era uma cidade, vamos dizer assim, inexpressiva, era um lugar onde ninguém queria ir, era um lugar que você não esperava muita coisa. Nazaré era um lugar onde não se esperava que saísse de lá um rei, um criador. Nazaré era um lugar que ninguém dava nada por Nazaré, era um vilarejo, pouca gente, poucas pessoas, inexpressivo. Quem em sã consciência pensaria que de Nazaré sairia alguma coisa boa? Nazaré não era um lugar inexpressivo, Nazaré era um lugar questionável, era um lugar questionável. Você não esperava muita coisa sair de Nazaré. Lembra-se de Natanael, no capítulo 1 de João, no versículo 45, quando ele diz, Filipe chega e diz: olha, nós achamos aquele que a lei e os profetas falaram, Cristo, Jesus de Nazaré. E aí Natanael diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ninguém esperava que nada de bom saísse de Nazaré. Ninguém esperava nada de Nazaré. O que é interessante é que Jesus, ele passa o seu tempo, e provavelmente foi lá em Nazaré que ele aprendeu o ofício da carpintaria. Jesus também era carpinteiro. O que é interessante é que no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 3, nós vemos que ele era um homem experimentado no trabalho. Na cultura judaica, o que é interessante é que o judeu, ele tinha que ensinar o pai, ele tinha que ensinar o filho pelo menos 4 coisas: a circuncisão,
Ele tinha que ensinar sobre a santificação, e nós temos referências bíblicas para isso. Ele tinha que ensinar a lei, e ele tinha que ensinar uma profissão. Então isso era uma regra exata, eles tinham que ensinar. Todo pai tinha que ensinar o seu filho primogênito, a ter uma profissão. Se o pai não ensinasse o seu filho a ter uma profissão, ele era considerado como um bandido, um ladrão. Ele estava dando condições do seu filho roubar. Então, na cultura judaica isso é muito forte. Ele tinha que ensinar o seu filho a ter uma profissão, era lei. Então, era algo que eles levavam de fato a sério. O que é interessante é que Jesus nasce ali em Nazaré. Ele nasce ali. Ele é criado ali, perdão. Ele é criado ali em Nazaré. Ele passa a sua infância e a sua adolescência ali em Nazaré. E todo mundo conhecia Jesus. Quando eu vou em São Marcos, por exemplo, moro aqui em Macafé tem 1 ano e 2 meses mais ou menos. Eu passei 30 anos em São Marcos. Todas as vezes que eu vou ali, todo mundo me conhece, todo mundo sabe quem é. Tem gente que nem sabe que eu já mudei de lá, mas porque eu passei grande parte da minha vida ali. Então todas as vezes que eu vou, as pessoas sabem que eu sou dali. Com Jesus era a mesma coisa. Todo mundo sabia quem era o pai de Jesus. Todo mundo sabia quem era a mãe de Jesus. Todo mundo conhecia os seus irmãos, ainda mais em um lugar pequeno, de 300 a 600 pessoas, que todo mundo sabe da vida de todo mundo. Um lugar pequeno, um lugar inexpressivo, aonde todo mundo conhece todo mundo. Mas naquele lugar, um lugar inexpressivo, em um lugar inesperado, naquele lugar estava a maior oportunidade que aqueles homens já tiveram na sua vida. No lugar daquele estava o Criador dos céus e da terra. Naquele lugar nós esperamos o avivamento, nós esperamos as grandes coisas de grandes pessoas, de grandes lugares, mas o verdadeiro avivamento, a verdadeira explosão, ela vai acontecer em lugares que você jamais imaginou. A verdadeira bênção, ela flui de lugares que você jamais pensou que daquele lugar sairia alguma coisa boa. O nosso problema, e é aqui que eu começo a pregar, é que nós julgamos a aparência, nós julgamos o momento, nós julgamos o lugar, nós julgamos a maneira como a pessoa fala, como a pessoa se veste, como é a casa, como é o carro, ou se não tem carro, ou se não tem casa, ou se ela é ou não uma pessoa instruída. Nós julgamos as pessoas por aquilo que elas têm, por aquilo que elas aparentam ser. Mas naquele lugar, lá em Nazaré, um lugar inexpressivo, um lugar onde você pensava que não sairia nada, lá, naquele lugar, é naquele lugar que o Criador estava crescendo, é naquele lugar que o Criador estava se desenvolvendo. Ei, querido, você não sabe quem é o seu filho, você não sabe quem é a sua filha, você não sabe quão grande Deus pode levá-lo, você não sabe o que Deus pode fazer na vida dele, você não sabe o que Deus pode fazer na vida dela, você não sabe o que Deus pode fazer na vida do seu marido. Você olha um homem drogado e diz: esse aí não tem mais jeito, mas para Deus vê ele com o microfone na mão, pregando para as multidões,
orando, expulsando demônios, ganhando estádios e mais estádios de vidas para o reino de Deus, criando, construindo, constituindo, edificando, crescendo, formando, tendo família. Querido, você não sabe quem está do seu lado. Há um potencial escondido dentro de você que nem mesmo você sabe, nem mesmo o seu vizinho sabe que você tem. Quem diria que Deus ia usar aquela mulher que tinha 5 maridos, a mulher do poço de Jacó, e a Bíblia diz que ela já estava no 6º, porque além de ela já ter casado 5 vezes, o 6º marido não era dela. Ela gostava de roubar o marido dos outros, e nenhuma mulher gostaria de ser amiga daquela mulher, porque ela gostava de roubar o marido dos outros. E quando Jesus chega naquela cidade, Jesus olha para aquela mulher e não vê uma mulher apenas que foi casada 5 vezes com problemas emocionais. Ele não olha apenas para o defeito dela ter roubado o marido de uma amiga ou de uma outra mulher, de uma outra pessoa, mas ele olha para aquela mulher e vê dentro dela uma missionária. Ele diz: eu não posso entrar em Samaria por causa da religião, mas eu vou usar você, mesmo com o histórico todo destruído, mesmo tendo passado tantas dificuldades na vida, eu quero usar você. Eu quero usar você, e é você que eu vou usar para entrar em Samaria e ganhar toda essa cidade para o meu reino. Quem diria que aquele homem, o endemoniado de Gadareno, depois que os demônios foram expulsos, quem diria que Deus poderia usar um homem daquele? E a Bíblia diz que ele estava vestido, depois que os demônios foram embora, sentado, e a Bíblia diz em perfeito juízo. E ele rogou para que Jesus, para que ele fosse com Jesus. Ele disse: Senhor, eu quero ir contigo. E Jesus diz: não, vá lá na tua cidade, você é um missionário. Você é um missionário agora. Você tem potencial dentro de você. Você vai ganhar essa cidade para o meu reino. Você, querido, que está aqui nessa noite, você que me assiste, Deus escolheu você, não importa o seu passado. Ele escolheu você para uma grande obra. E quando Deus te usar, as pessoas não vão entender. Mas por que que Deus está usando ele? Por que que Deus está usando ela? Por que que está acontecendo isso na vida dele? Por que que isso está acontecendo na vida dela? É porque Deus escolheu você. É porque Deus escolheu você. Como diz Efésios capítulo 1, versículo 4, porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, antes do sol, da lua, das estrelas, de tudo que existe for criado. Deus já tinha escolhido você. Você já existia dentro de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que você fosse formado, a formação acontece quando o embrião fecunda quando o esperma fecunda com o óvulo e forma o embrião. Antes que você fosse formado, antes que você tivesse cabelo, olhos, pés, mãos, dedos, antes que você tivesse braços, antes que você fosse formado, antes que os seus ossos fossem formados, o seu código genético fosse formado, antes de tudo isso, eu já tinha te escolhido. Deus já tinha escolhido você, antes que você fosse formado. No Salmo 139 também, que é um texto que fala, eu gosto muito do versículo 17 e 18, que diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são mais numerosos que a areia.
Eu fui na praia com o Carlão sexta-feira e peguei um punhado de areia e fiquei olhando para aquilo, e fiquei olhando para a areia da praia e fiquei pensando nesse versículo, que os pensamentos de Deus ao meu e ao seu respeito são mais numerosos do que a areia. Você já tentou contar quantos grãos de areia tem na beira da praia? Os pensamentos de Deus ao seu e ao meu respeito são mais numerosos do que a areia da praia. Eu não sei se vocês gostaram disso, mas eu gosto. Jeremias capítulo 29 diz que eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. E os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. Deus pensa coisas boas ao meu e ao seu respeito. Deus tem planos ao meu e ao seu respeito, e são planos bons, e são coisas boas. Deus pensa coisas boas ao seu respeito, mesmo situações ruins acontecendo conosco. Ei, querido, todas as coisas, tanto boas quanto ruins, elas contribuem. Eu vou dizer até você dar um glória a Deus bem gostoso aí. Elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para encerrar, eles não acreditam em Jesus. Não é este Jesus, filho de José? Não estão aqui os seus irmãos, as suas irmãs? Não é este o carpinteiro, Jesus? De onde ele aprendeu essas coisas? Quem ensinou para ele? Ele não é um carpinteiro? Aonde ele estudou? Contextualizando, aonde ele aprendeu? Qual faculdade que ele fez? De onde está saindo tantos milagres? O Rei do Universo estava na comunidade deles o tempo todo, e quando ele se manifestou, eles não conseguiram perceber que o Rei do Universo, o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, estava ali, mas eles não conseguiram perceber. E eles olham para Jesus e escandalizam-se nele. E Jesus diz: profeta, ele não tem honra na sua casa. E quando eu disse no início que eu ia falar um pouco sobre honra, hoje é um assunto que quase não se fala nos púlpitos no Brasil e no mundo. Porque antigamente se falava muito, hoje não se fala mais nada. Eu pelo menos não escuto ninguém falar. Porque honra, as pessoas estão honrando mais os de fora do que os de dentro. Você tem um amigo, vou facilitar para que você entenda. Você tem um amigo, e muitas vezes o seu amigo te liga e pede ajuda, e você de pronto vai atendê-lo. Mas quando a sua mãe e o seu pai te pedem ajuda, você enrola, você diz que não vai, você diz que não pode, e o negócio vai apertar aqui só um pouquinho, vai doer só um pouquinho. É gostinho de bezetacil, mas é para nossa edificação. Você dá mais valor aos de fora do que os de dentro. Você dá mais valor aos seus amigos do que o seu pai e a sua mãe. O que Jesus está dizendo é: vocês não estão me honrando, vocês não estão reconhecendo que eu de fato sou o Messias, que sou o prometido. Eu fui criado aqui com vocês, vocês me conhecem, vocês me viram, mas vocês não conseguem identificar por conta da religiosidade e pelo fato de achar que vocês me conhecem. Ora, queridos, ninguém me conhece. Eu digo para minha mãe: mãe, nem a senhora me conhece, só Jesus que me conhece de fato.
Ela diz, mas você saiu da minha barriga? Eu digo, mãe, mas a senhora não é onisciente. Onisciente é Deus, onipotente é Deus, onipresente é Deus. Estes atributos só quem tem é Deus. Samuel chega na casa de Jessé para ungir um rei e olha para Eliabe, que era o mais velho, e diz, certamente está aí o rei de Israel. E a Bíblia diz que Deus fala com ele, não olha sua aparência, nem sua altura, porque eu não olho como o homem vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, eu, o Senhor, porém, olho o coração. Deus nos conhece de dentro para fora. Ele te conhece de dentro para fora. Só Deus te conhece. Eu já tive experiências de nem verbalizar sonhos que eu tenho. Eu tinha um sonho, eu ainda tenho um sonho de vir num lugar, lá onde, na terra do sol nascente, eu tenho vontade de ir lá. E eu nunca falei isso para ninguém. Nunca falei. Eu nunca disse isso para ninguém. Só via pela TV e imaginava, um dia eu quero ir lá tem tantas igrejas, quem sabe um dia eu prego numa igreja lá. E um dia na porta da igreja lá em Vista da Serra, eu entrando, Deus usou o irmão Nilson. Eu nunca contei para ele, nunca contei para você, nunca contei para ninguém aqui, nunca contei para ninguém, só se passava na minha mente. E ele disse, um dia Deus vai te levar naquele lugar, e disse o nome do lugar. Eu fiquei de boca aberta, falei, mas como o senhor sabe que eu tenho vontade de ir lá? Ele falou, Deus me disse que você tem um sonho de ir naquele lugar. Aí eu me lembrei daquilo que diz lá no Salmo 139, que antes que alguma palavra chegue na nossa boca, Deus já sabe. Ele já sabe, isso é bíblico. Aleluia! Eles não conseguiram reconhecer, e não honraram o Senhor. E nós, muitas vezes, não honramos o Senhor. Não honramos também aquele que está ao seu lado, o seu pai, a sua mãe, porque, querido, amigo de verdade, sabe quem é? Primeiro é Deus, depois o seu pai e depois a sua mãe. Esses de fato, principalmente vocês jovens, amigo de fato é o seu pai e a sua mãe, porque quando você tem problemas, todo mundo corre, mas quem fica cuidando lá de você é o seu pai e a sua mãe. Dezembro agora fez 1 ano que eu me acidentei, caí de moto, vocês lembram? Chegando aqui de gesso na perna, quem me dava banho, porque eu não conseguia tomar, era o meu pai e era a minha mãe. Porque quando você tem problema, cada um tem a sua vida. Cada um tem a sua vida. As pessoas tendem a se afastar de pessoas que têm problemas. É por isso que hoje, depois de certas coisas que aconteceram comigo, hoje a minha mãe é minha melhor amiga. E o meu pai é meu melhor amigo. Porque é na hora da dificuldade que você sabe quem é e quem não é de verdade. É quem vai visitar você no hospital. É quem te liga para saber se você está precisando de alguma coisa. Esses de fato são os seus verdadeiros amigos. E Jesus está dizendo para eles: vocês não estão me honrando. Vocês não estão me honrando. Vocês não estão reconhecendo quem de fato eu sou. E para encerrar, agora eu encerro mesmo. 2 pessoas na Bíblia, só 2, tem várias, mas só 2 pessoas na Bíblia deixaram Jesus admirado. E no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 6, a palavra que aparece em português é: admirou-se da incredulidade deles. Eles conseguem deixar Jesus admirado pela sua incredulidade. Mas existem um homem e uma mulher na Bíblia que deixaram Jesus admirados pela sua fé. A primeira está lá no capítulo 7, logo na sequência do livro de Marcos, do versículo 24 até o 30, a mulher Cirofenícia. Aquela mulher deixou Jesus admirado.
ela pede para que Jesus a cure a sua filha, que está miseravelmente endemoniada. E Jesus não dá atenção para ela, e ela insiste. E Jesus olha para ela e diz: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus chamou a mulher de cachorra. Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus chamou a mulher de cachorra. E ela diz: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. As tuas a migalha, Senhor, já vai resolver o meu problema. E Jesus olha para aquela mulher e diz, na Almeida diz assim: mulher, grande é a tua fé, vai, porque a tua filha já está curada. E quando ela chega em casa, o demônio já saiu, e aquela menina já foi curada, pelo poder da autoridade de Jesus. Jesus ficou admirado. Outra pessoa, e aqui eu encerro, que deixou Jesus admirado, está lá no capítulo 7 de Lucas, do versículo 1 até o 10, que é o centurião de Cafarnaum. Ele chega e diz: olha, o meu servo está enfermo. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles vão até Jesus e diz: olha, ajuda ele, o centurião romano, centurião porque ele tinha de 60 até 100 homens à sua disposição, e ele diz isso no texto. Ele diz, eles chegam para Jesus e digam: olha, esse homem, ele construiu sinagogas, e ele ama a nossa nação, e ele construiu sinagogas para os judeus, e ele ama a nossa nação. E Jesus vai em direção à casa dele, e antes de Jesus chegar, ele manda alguém dizendo: Senhor, não precisa entrar na minha casa não, diz apenas uma palavra. Querido, uma palavra de Jesus pode mudar toda a sua vida. Uma palavra de Jesus pode mudar toda a sua história. Diz apenas, eu profetizo nessa noite que Deus vai liberar uma palavra sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Uma palavra. Diz apenas uma palavra. Não precisa ir na minha casa não, que o meu servo vai ser curado. E Jesus olha, e a palavra que aparece ali é: admirou-se Jesus da sua fé, na minha versão. E Jesus olha para aqueles que estão acompanhando